Eu coloquei foto de uma pessoa no cemitério, porque me disseram que se eu fizesse isso, a pessoa ia de arrasta. E a pessoa que eu fiz isso é a irmã da minha mãe. Mas eu tenho uma defesa, tá? Eu e a minha prima, filha dela, a gente aprontava muito juntas. De beijar na boca, de namorar. E o namorado dessa prima minha, na época, ele era o meu amigo antes. Tipo assim, antes deles se conhecerem, ele já era o meu amigo. E a minha tia não gostava dele de jeito nenhum, porque as condições do menino, tipo, não que a minha tia fosse rica, mas as condições do menino era bem mais abaixo, sabe? E a minha prima também só tinha 15 anos, na época eu também tinha 15. E a minha tia era aquela confusão. E daí, a minha prima descobriu que estava grávida, né? Ela me contou, minha tia não sabia ainda. Por medo de contar para minha tia, ela fugiu. E o que acontece? Eu não sabia que ela tinha fugido. Mas a minha tia saiu falando para a família inteira que a minha prima tinha fugido porque eu fiquei incentivando ela. Ela era quietinha, eu fiquei incentivando ela a namorar. Eu empurrei aquele amigo meu para cima dela. Como a minha mãe não fez nada para me defender, lá fui eu me defender sozinha. Cheguei na casa dela, perguntei para ela se por acaso eu que abria as perninhas da minha prima, sendo que a minha tia até então nem sabia que a minha prima tinha relação, sabe? E aí ela já falou assim que eu tinha um vocabulário muito, como é que ela falava? Muito, ai, como se fosse assim sem respeito também, que eu tinha sido mal criada, que se a minha prima não andasse comigo, a minha prima não tava do jeito que ela tava. E eu falei assim, eu nem sabia que ela ia fazer isso, eu nem sabia que ela ia fugir de casa. E a minha tia falando, e eu só não contei que a minha prima estava grávida, porque eu gostava muito dela, a gente sempre se deu bem, sabe? E uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu sei que no meio dessa confusão, ela virou para mim e falou assim que o que eu tava precisando era de uma boa surra, de uma surra que a minha mãe nunca tinha me dado. E eu, afrontosa do jeito que eu era, virei para ela e falei assim, ah é? Por que você não vem cá me dar se você for mulher então? Pra que eu falei isso? A minha tia, que já estava super nervosa pelo sumiço da minha prima, partiu pra cima de mim, feito uma galinha choca, e ó, peia, peia, mais peia. Peia pra dar em 2, se não em 3, eu tomei sozinha. Falei, tá bom, sua bruxa, tá bom, vou te mandar pro inferno. Mas como, né? Contei pra minha mãe que a minha tia tinha me batido. A minha mãe não fez nada, falou assim que eu mereci, porque eu também fiquei desrespeitando ela, sendo que ela tava muito preocupada, que a minha prima tava sumida e tal. Falei, então pode deixar. E na época, eu tinha um crush que na minha cabeça a gente namorava, a gente nunca teve nada, ele só era meu amigo. E eu fui direto desabafar com ele, sabe? Chorando, que eu tava com muita raiva, que a minha vontade era de fazer tal coisa com a minha tia. E ele falou assim pra mim, por que você não coloca uma foto dela no cemitério? E eu falei, pra quê? Ele falou assim, uai, você não sabia não? Se você fizer isso, a pessoa vai de arrasta. Falei, ah, é? Gente, de onde ele tirou isso, eu não sei. Mas que eu me agarrei nessa informação, como quem agarra um bote salva-vida quando tá se afogando, eu me agarrei. E isso pra mim ia ser moleza, porque o que mais tinha na casa da minha mãe, e tem até hoje nos álbuns de família dela, era foto dela, dos irmãos, né, dos meus avós. E no bairro que a minha avó morava, tinha um cemitério. Então, assim, pra mim isso aí era mole, mole. E aí eu peguei uma foto da minha tia, inclusive ela tava até com outros irmãos na foto, mas eu recortei, porque eu falei, vai que, né, não quero mandar o tio de arrasta não, é só ela mesmo. E fui eu, falei pra minha mãe que eu ia na casa da minha avó, fui eu no cemitério. Bem nervosa, sabe, tipo... Gente, olha só, né, a finalidade que eu tava fazendo aquilo, então eu tava bem nervosa, mas eu fui, encontrei um túmulo aleatório, esses que tem uma casinha onde coloca vela, essas coisas, peguei a foto da minha tia, coloquei dentro dessa casinha. E aí falei, agora é só esperar, né? No dia seguinte eu ficava assim, qualquer hora uma pessoa vai bater aqui com a notícia de que a minha tia tinha ido de arrasto e eu ainda ia chorar, né? Gente, olha só a cabeça. Mas eu tinha tanta raiva dela que vocês não estão entendendo. Eu agarrei um nojo, um ranço dela na época. Só que, claro, passava dias, semanas e nada acontecia. Quando foi um dia,
Ela chegou na nossa casa e meu pai tinha acabado de me dar uma surra. Ela chegou, meu pai já tava no finalzinho, sabe? Que eu tava suada. E ela começou a tirar sarro da minha cara, a rir, a debochar. E a minha mãe não falava nada. E ela falando assim que era daquilo mesmo que eu tava precisando. Ao invés de eu guardar a minha língua na minha boca, na raiva que eu tava, o que eu falei pra ela? Falei assim, pelo menos foi só uma surra que eu levei. Isso aqui vai passar. E eu sei que vai, né? Ela, que isso, minha? Tá me ameaçando? Eu falei, não, eu já fiz. Eu peguei uma foto sua, coloquei no cemitério. Já já você vai. Gente, pra quê? Meu pai já tinha me batido. Já tinha ficado pra lá. Quando meu pai escutou aquilo, meu pai me pegou de novo. E tamo peia, e tamo peia, e tamo peia. E enquanto ele não parou de me bater, ela não saiu de perto. Não, olha só pra vocês verem. Claro que não aconteceu nada com a mulher, né, gente? Aconteceu nada com ela. Quem saiu no prejuízo fui eu, que tinha tomado uma taca e tomei 2 tacas pra largar de ser besta. E o tempo passou do mesmo jeito, ela me implicando, eu implicando ela, só que eu nunca mais tentei mandar ela de arrasta. E hoje em dia eu tenho pouco contato com ela, porque assim, pra falar a verdade, é igual eu falei, meio que todo mundo da família evita ela, porque ela é uma pessoa complicada, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que acha que sempre tá certo. Então assim, eu quase não tenho contato com ela por conta disso, sabe? Mas essas coisas pesadas aí, isso aí não, isso aí ficou lá atrás. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu acho que toda família tem uma tia dessa, né? Não digo tia em si, mas toda família eu acho que tem um integrante que acha que sabe mais do que todo mundo, que é melhor do que todo mundo e que no final, meio que a família, ninguém quer, né? Ninguém quer contato, que pelo menos na minha família tem. Mas, por mais que eu entenda o sentimento de injustiça da menina, né, que dá raiva na hora pela injustiça, e principalmente quando não tem uma pessoa pra defender, igual a mãe dela não defendeu, né, da injustiça que a tia tava cometendo com ela, gente, mesmo assim, a intenção dela não foi lá das melhores, das mais certas, não, né? Que bom que nada aconteceu, né? Que ficou mesmo só aí na intenção. Mas deixa aqui nos comentários se na sua família tem uma pessoa assim que se parece com a tia dela. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau!